Tema desta semana: motivação e preparo para a missão. Vamos ver o que o verso introdutório nos diz referente a esse tema. Está lá em Lucas capítulo 24, verso 44. São estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus tinha uma missão. Essa missão estava descrita onde? Nas Escrituras. São mencionados aqui exemplos de que os profetas anunciaram essa missão. O próprio Moisés, o livro de Salmos descreve a missão de Jesus. A missão cumpriu. Jesus deixa claro que era necessário que isso fosse efetivado. E assim como Jesus foi determinante, Jesus foi pontual e preciso no cumprimento de sua missão. Será que nós também estamos sendo pontuais, decisivos, determinados no cumprimento da missão? Acompanhe esse estudo que você vai ampliar seus conceitos referentes a esses fundamentos. Próximo tema: compartilhar as boas novas. Boas novas são boas notícias, e quem não gosta de escutar boas notícias? Tanto é que o Evangelho, se formos fazer a melhor tradução, seria justamente boas notícias. E todo aquele que é cristão tem como responsabilidade passar adiante estas boas notícias. E quais são essas boas notícias? A Bíblia nos dá uma grande dica. Acompanhe comigo o que está lá em Lucas capítulo 24, verso 12, diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pedro havia presenciado fatos que deixavam evidenciados a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é justamente uma notícia fantástica, maravilhosa, porque houve vitória sobre a morte, que é o mal que aflige a humanidade. E à medida que Pedro teve o conhecimento desse fato, o que ele fez? Saiu correndo imediatamente para contar para os demais as boas notícias. Jesus ressuscitou. Jesus cumpriu uma etapa fantástica de sua missão. Que nós também possamos cumprir as etapas de anunciar boas notícias referentes à eternidade e o plano de Deus para nossas vidas. O próximo tema: um fundamento profético. Jesus, a sua missão e todos os efeitos decorrentes de sua missão eram elementos proféticos, ou seja, previamente anunciados. Anunciados aonde? Na palavra de Deus. Por quem? Por seus representantes, todos aqueles que reconheceram Deus como fundamento de suas vidas. E à medida que nós avançamos no entendimento desse tema, nada melhor do que ler aquilo que está lá em Lucas, capítulo 24. Acompanhe comigo o verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de Deus de que aquele que espera em Deus e se envolve
na missão dada pelo Criador, ele será revestido de poder. E não é um poder humano, é um poder que extrapola o entendimento humano, é um poder celestial, um poder de Deus. Quem não gostaria de usufruir da dádiva concedida por Deus através de seu poder? Experimente a missão e você experimentará o poder de Deus. Espera e missão. Esse tema nos leva a entender que ter paciência, esperar por um momento magnífico. Por exemplo, os discípulos esperaram por cumprir todo o ciclo profético envolvendo Jesus no contato com eles, e antes de subir para o céu, Jesus conversa com os discípulos e eles ansiosamente, ao ver o Mestre ressuscitado, entendem que tipo de missão eles teriam: esperar, aguardar e ouvir do próprio Deus qual é o tipo de missão que temos para desempenhar. Acompanhe comigo o que está em Lucas capítulo 24, verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Esse momento antecede a ascensão de Jesus. Jesus os abençoou, porque eles teriam uma grande missão a desempenhar. Essa mesma bênção que caiu sobre os discípulos pode cair também sobre você. Trilhe pela missão dada por Deus e você será abençoado. Jesus abençoou os seus discípulos, você é continuidade dos discípulos. Portanto, essas bênçãos também recairão sobre você toda vez que você se colocar nas mãos de Jesus, nas mãos do nosso Salvador, e entender o que significa essa missão. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que estamos juntos estudando mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na sexta semana e nessa semana nós vamos estudar juntos a parte de quarta e de quinta-feira. Quarta-feira, a quem crucificaram? Quarta-feira fala daquele episódio do capítulo 2 do livro de Atos, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E eles saíram dali falando em língua de outros idiomas e pregaram o Evangelho. Só que alguns consideraram eles como que estavam bêbados. Então Pedro começou uma defesa dos discípulos dizendo que não, e que o que eles tinham recebido era o poder do Espírito Santo. Por isso eles falavam em outros idiomas. O derramamento do Espírito fez com que muitos se arrependessem também da rejeição ao Messias, pois certamente algum deles estavam em Jerusalém. E eles chegaram ao ponto de entender isso, porque Pedro disse: vocês crucificaram o Filho de Deus. Então, alguns disseram apavorados: que faremos, irmãos? Atos 2:37. E Pedro então diz para eles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Trabalhamos juntos em harmonia com o Espírito Santo e uns com os outros. Esses seguidores de Jesus pregaram o arrependimento e o perdão dos pecados. Queridos, a missão de Cristo sempre foi salvar todos nós. E a nossa missão também é a mesma: salvar as pessoas, não condenar nem julgar as pessoas. Portanto, nós recebemos dons, como de falar línguas em outros idiomas, para levar pessoas ao arrependimento.
O crucial é que Deus capacitou cada um em benefício dos incrédulos. Deus não capacitou os discípulos a falar línguas de outros idiomas para benefício próprio deles, não. Deus queria atingir aquelas pessoas, os incrédulos que estavam ali ouvindo a mensagem. E o êxito foi tão grande, dirigido pelo Espírito, que 3.000 pessoas foram batizadas. Que nós também, queridos, possamos nos colocar nas mãos do Senhor e que o Espírito Santo nos use nessa obra de pregar o Evangelho, de levar Cristo a todas as pessoas. Que nós sejamos Jesus para todas as pessoas. É a minha oração em nome de Cristo. Amém. Quinta-feira. Quinta-feira temos como título uma imagem da igreja primitiva. No livro de Atos, ainda no verso 2, de 41 a 47, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sendo dirigidos pelo Espírito Santo, havia comunhão, havia harmonia, havia um amor fraternal entre as pessoas. Daqueles que foram todos convertidos, aqueles 3.000, eles não só entraram para fazer parte da comunidade cristã, da igreja cristã, mas também eles eram preparados para ser discípulos de Cristo. E a lição diz aqui exatamente isso. Entretanto, uma função central da igreja cristã primitiva era o discipulado. E isso deve ser a nossa missão hoje, é fazer discípulos de Cristo. À medida que novos membros eram adicionados, eles eram discipulados de 3 maneiras. Primeiro, continuavam a ser ensinados na doutrina e na comunhão dos apóstolos. As palavras doutrina e comunhão nesse texto significam literalmente instrução e companheirismo. A pregação dos apóstolos confrontava crenças incorretas e oferecia explicações para que as pessoas estavam vendo e experimentando. Mas não as ensinava a viver como essa nova verdade, mas não as ensinava a viver essa nova ensinamentos na prática. Ou seja, havia ensinamentos errados e alguns eram que as pessoas não precisavam praticar o que aprendiam. Em vez disso, a aplicação da verdade à vida acontecia no relacionamento ocorrido no grupo. E eles ensinavam que nós precisávamos aprender, depois de aprender nós precisamos agora praticar e fazer outros discípulos. Os novos crentes eram cuidadosos e intencionalmente discipulados por meio do ensino direto, bem como por meio da participação na vida diária de outros crentes. Tudo sob a supervisão e liderança dos apóstolos espiritualmente maduros e fundamentados. Esse era o estilo de igreja da época. A igreja primitiva era uma igreja que ganhava almas para Jesus, formava discípulos para Cristo. E nós, quando pudermos, precisamos fazer a mesma coisa. A lição termina dizendo: quando outros podem ver você e a realidade de sua experiência com Cristo, isso irá impactá-los também. O nosso testemunho, o nosso exemplo de vida vai impactar outras pessoas. Então, preparamos-nos, buscamos direção e poder do Espírito Santo para que a nossa vida venha impactar outras pessoas a ir a Cristo. E que, ao ensiná-las, possamos formar discípulos de Cristo, a fim de que eles continuem essa caminhada de pregar Jesus e se preparar para a sua volta. É a minha oração em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vamos finalizar o nosso estudo? Se você entendeu que Jesus é o centro da missão, através dele o Evangelho é montado, ou seja, essas boas notícias, as boas notícias são levadas através do Evangelho. E Jesus é o centro, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte antes de subir aos céus. Ele teve o contato com os seus discípulos e deixou muito claro o que seria essa missão. Ele não apenas deixou a missão, mas ele abençoou o seu exército. Nós, como discípulos, como exércitos, desempenhando a nossa função de senso de missão, também somos capacitados, habilitados e abençoados pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Confie nas palavras dele, confie
nas boas notícias do Evangelho que proclamam paz e uma eternidade sem limites, que você possa estar assumindo cada vez mais e levando adiante esse senso de missão. Que Deus abençoe você e sua família e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Senhor, porque sempre existe uma saída. Nem sempre conseguimos enxergá-la, mas Tu sabes qual é e onde está. Continue dirigindo a nossa vida, por favor, em nome de Jesus. Amém.